E aí, vamos montar um PC de 15 mil reais? Começando com a placa-mãe, essa aqui é uma X670 Aorus Elite AX, ou seja, esse aqui vai ser um PC Ryzen nova geração, a M5. Eu paguei 1.499, mas uma dessa hoje custa 2.399. De memória eu escolhi memória DDR5 Gay-U, 2 pentes de 16 GB 7200. Eu paguei cerca de R$750 na época, hoje em dia memórias assim no Brasil custam cerca de R$1.000. E o processador, hein? Você já viu que é AMD. Dessa vez eu escolhi o Ryzen 7 7800X3D. É o melhor processador AMD para jogos. Custa cerca de R$3.000 no Brasil, mas eu paguei cerca de R$1.600. Acredita? Placa de vídeo RTX 4080 Super Money Gadiardo, custa cerca de R$7.000, um pouquinho desprovida de beleza, né? A fonte para isso tudo eu coloquei aqui uma GX 850 Pro da GameMax, uma fonte muito bacana, já modular, e ela vai conseguir suprir muito mais que isso. Já de armazenamento eu vou usar o NVMe 4.0, mas também usarei um SSD SATA. Esse aqui é MX500 da Crucial, custa cerca de R$350, eu paguei uns 250 na época. Já o NVMe MoveSpeed 4TB, paguei cerca de 1.400, custa mais ou menos isso mesmo, para armazenar muitos jogos. E de water cooler eu comecei tentando o Aqualite 360V3, mas acabei tendo que usar o Tilcer 240. Se você está curioso no gabinete, bem, eu usei o CH560 Digital da Deepcool, custa mais ou menos R$600, eu paguei 450. E essas são as peças do PC de 15 mil reais. Vamos montar? Começando colocando as peças na placa-mãe. Primeiramente eu vou tirar a proteção que tem no socket AM5 e depois eu vou colocar o processador 7800X3D. Percebam que a seta dele fica lá para cima e o nome Ryzen fica na sua direção, ou seja, você consegue ler sem problemas. Já no M4 ele fica de lado. E aí você vai travar, essa aqui é uma trava real, porque o M4 não trava desse nível aqui não, ele só dá uma segurada. E agora partindo para as memórias, são memórias que você percebeu que elas são mais altas, né? Perfil alto aqui é bem raro de encontrar, quando eu comprei eu nem sabia, mas são bem bonitas, vai combinar com a configuração e tem a RGB também controlável, então, né, por que não testar? Elas estavam paradas ali há um tempo. E aqui eu já fui tirando também a base da placa-mãe para montar o water cooler. Na minha ideia inicial eu colocaria o 360 da Thermalright, mas depois eu percebi que não dava muito certo na hora de colocar no gabinete. Eu também peguei essa proteção de cobre da Deepcool, ela é baratinha, R$30, ela serve para impedir que a pasta térmica fique vazando no processador, afinal o design M5 é bem feio, né? A pasta térmica que eu utilizei aqui foi a TS Code da Implastec, que você encontra no Mercado Livre, na Amazon, em outros sites por cerca de R$50. Eu gosto de passar aqui do modo pedreiro, tirando agora o dissipador do slot 1 NVMe e colocando meu NVMe mesmo. Para eu colocar o dissipador eu teria que tirar o dissipador do meu. Nesse momento eu resolvi não fazer isso, então vai ficar sem dissipador mesmo. E agora a parte do gabinete, colocando a fonte, lembrando que a fan fica para baixo, é uma fonte modular, então vai me ajudar a não ter tanto cabo assim, afinal o cable management desse gabinete não é tão bom assim quanto o de outros e quanto de gabinete aquário, por exemplo. E agora também já vou aproveitando para passar vários cabos, afinal tem que arrumar direitinho aqui para não ficar feio e também eu conseguir fechar esse gabinete depois, né? Porque não é fácil não, tem que arrumar muito. Já volto aqui colocando a placa-mãe no gabinete, e aqui é uma placa-mãe que tem um espelho embutido, então facilita a minha vida. É uma placa-mãe ATX, o gabinete comporta a placa-mãe ATX, isso é bom também, e fica bem bonito assim, né, quando fica até o final, ATX no ATX, achei legal. Já parto para colocar também os parafusos, travar a placa-mãe muito bem, a placa-mãe é bem pesada. E já coloco também os cabos, são dois cabos de CPU, um cabo de 24 pinos para a placa-mãe. E aqui eu percebi que colocando o water cooler na frente não ia caber a placa de vídeo, ela é muito grande. Então eu desisti dessa ideia e fui por o water cooler Tilcer 240. Esse water cooler é legal porque ele já vem com fãs magnéticas, então não tem tanto cabo assim. E tem um design espelhado, só que eu não gosto muito desse espelho na bomba, eu preferia o Thermalright. Aí só basta mesmo colocar o radiador na parte de cima do gabinete, nem vou mexer com a parte frontal das fãs, que já facilita muito a minha vida. Esse gabinete já vem com 4 fãs inclusas. Partiu, coloca o water cooler no processador, e aqui não precisa de base, não precisa de nada, é só você colocar mesmo os parafusos direto. Deu pra ver que tá com muitas manchas de dedo, então eu passei aquele paninho de monitor para dar aquele brilho. E partindo de novo para a parte de trás do gabinete, onde tem os cabos, fazendo cable management, e assim, até parece que isso é muito rápido, mas na verdade é mais demorado do que instalar a placa-mãe.
Então isso aqui é uma parte que a gente acaba cortando dos vídeos e que acaba sendo a mais chatinha, pelo menos na minha opinião. Já voltei também colocando os cabos do painel frontal e os cabos na parte de baixo da placa-mãe. E partindo para a 4080, essa malha aqui é muito grande mesmo, por isso que não ia caber aquele outro water cooler. Ela tem 3 baias também. Ela tem até um nível se eu quiser trabalhar de pedreiro, né? E ela tem uma alimentação nova já do padrão mais recente, a TX 3.0. E a fonte eu escolhi porque ela também vai aceitar esse padrão ATX 3.0. Não são todas no mercado nacional que tem isso, na verdade são bem poucas. E voltando para colocar o nosso SSD SATA. Eu escolhi um SATA aqui nesse momento, é porque às vezes eu coloco eles em placas mais antigas para fazer alguns testes. E bem, tem placa antiga que não vai comportar 2 NVMe. Como que um é para jogos, então eu prefiro colocar um SATA de sistema. E esse SATA aqui tem 500 GB, vai ser o suficiente, então é de ótima qualidade. E aí vai servir para sistemas mais novos e sistemas mais antigos. Mas eu tenho sim outro NVMe que eu poderia colocar aqui, mas eu resolvi deixar assim mesmo. E bem, gente, eu acho que é isso. Essa parte aqui está montada, o PC foi finalizado. E até vou passar mais aqui esse paninho porque ainda estava um pouco sujo. Agora é fechar e partir para o abraço e torcer para funcionar. Depois de fazer tudo isso, eu lembrei que não tem sistema operacional nesse SSD, então tive que baixar um. Fui no site da Microsoft, baixei a ferramenta da própria Microsoft, que aí você só precisa de um pendrive, tá? Se você não tiver é um pouco mais difícil, mas tendo e sendo no mínimo 16 GB vai dar certo. Então coloquei para instalar, ele faz o processo sozinho, eu não preciso fazer nada, só preciso aguardar e até que foi rápido. Eu acho que esse processo todo não passou de 10 minutos, depende também da tua internet. E eu fui testar o PC, ligou, deu bom, sem maiores problemas. Fui na BIOS, né, até porque já vai abrir na BIOS, não tinha nenhum sistema. Aperto o F2, que é o modo avançado, e fui conferir só ali no boot se estava mesmo o pendrive, que eu acabei de colocar o Windows ou não. E estava, então aqui no momento eu não fiz nenhuma alteração, só salvei e saí mesmo, porque meu foco aqui é instalar o Windows. E para instalar o Windows daquela forma antiga, como vocês estão acostumados, primeiramente ali a gente fala que não tem chave do produto, depois nós escolhemos o Windows 11 Pro, aceita os termos de licença, coloca a instalação personalizada, e nesse caso apareceu o SSD que eu queria instalar mesmo, que é o de 500 GB, aqui não aparece o secundário porque eu estava usando ele para outros testes de outras coisas. Como o principal seria só o de 500 GB mesmo, coloquei avançar e esperei o Windows instalar. Claro, vai reiniciar várias vezes enquanto isso. E nossa, é chato instalar o Windows 11 porque ele fica ali forçando você a logar com tua conta, colocar um PIN, colocar Face ID, fazer um monte de coisa. Eu gosto de colocar um perfil mais offline, coloco só meu nome ali e já era. Ele não deixa fazer isso muito bem não. No caso, tem como burlar, eu sei, mas assim, eu nem queria burlar nada. Não deveria ter só uma opção de fazer tudo isso. Deveria ter uma conta offline mesmo, que tem o Windows 10. Deixando isso aí de lado, a Microsoft também fica perguntando sobre a localização, sobre diagnóstico, enviar informações. Eu coloco tudo não mesmo. Não tem para que enviar essas coisas para a Microsoft, até porque ela já tem vários dados o suficiente da gente, né? E ainda tive que esperar atualizar o Windows, então acho que ele estava baixando uma versão mais atual do que eu já tinha acabado de instalar usando o pendrive. Enfim, problemas ali. Esse processo aqui demorou, sei lá, cerca de 20 minutos. Reiniciou mais uma vez, mas agora reiniciou já mostrando o Windows e preparando ele. Funcionou sem maiores problemas, sem maiores complicações. Eu não gosto muito desse menu iniciar na parte central. Eu não sei se vocês gostam, mas eu não estou nada acostumado. Aí eu percebi que a Gigabyte já colocou para instalar o Control Center, né, da placa-mãe. A MSI também faz isso. Então resolvi desse caso aqui instalar o Control Center para ver o que ele iria me oferecer e também fazer controle dos RGB. Mas ele me ofereceu mais funções ainda. Ele me deu opções de escolher alguns drivers que não tinha no sistema. Então eu escolhi ali drivers de áudio, drivers da AMD, do chipset. Escolhi também drivers de rede, driver Wi-Fi. Eu sei que eu poderia baixar também, é até mais fácil, mas já que estava aqui no próprio software da Gigabyte, fui mais preguiçoso e fui fazer esse teste e bem, funcionou normal, funcionou bem, então até gostei. E depois de fazer tudo isso, o software da Gigabyte funciona bem. E aqui eu consigo controlar, como eu falei, as fãs, os RGBs do meu computador. Afinal, eu preciso de muito FPS, não foi à toa que eu coloquei tanto RGB. E como que estava tudo junto, eu consigo controlar tanto o RGB das fãs, como também o RGB do water cooler. E depois só preciso também selecionar o RGB das memórias. Fica muito bonito e você coloca do padrão que você preferir. Por algum motivo eu gosto muito do preto com roxo. Bem, agora também tem que baixar muita coisa. Primeiramente eu fui baixar também o driver da NVIDIA, da 4080, o driver mais novo. Também fui baixar o HWinfo, que é um programa legal que eu gosto de usar para informações do meu PC, inclusive temperaturas. Baixei o CPU-Z para passar as informações básicas. Baixei o GPU-Z também, que é bom para ver as informações da placa de vídeo. Sem esquecer, é claro, da Steam. Tinha que ter Steam
para jogos e também às vezes a Epic, né? Depois eu vou instalar, no momento não. E vocês sabem, né? Esse gabinete aqui, ele tem o nome Digital, não é por nada. Ele tem um monitor digital por fora, que fica bonitão. Acho que vocês até viram aí, mas fica desativado, pelo menos enquanto não entra no Windows. E aí, além disso, você tem que baixar também o software da Deepcool. Fui lá no site, baixei o driver dele e só assim que funciona, tá, gente? Tem que instalar mesmo, porque senão você não tem nenhuma função e aquele monitor fica completamente invalidado. Não faz sentido aquele espaço todo sem informação nenhuma do processador, da placa-mãe e afins. Fui atrás também do MS Afterburner, é claro, né? Isso aqui é fundamental para o precismo. Baixei o WinRAR, eles cobraram ali, mas eu falei que ia pagar mês que vem. E se você quiser, você pode usar também um antivírus. Eu uso aqui em casa o Kaspersky. Não é nem propaganda, mas se quiser me patrocinar, eu aceito. Ah, e baixei o ZenTimes, é um programa legal para você ver informações mais específicas da sua memória RAM, embora você vai saber mais disso nos conteúdos sobre otimização de memória DDR4 e DDR5. Cinebench também é uma boa, hein? Fazer testes de estresse, fazer um comparativo de processadores. Baixemos também, eu baixei o R24 junto com o OCCT para fazer mais testes de estabilidade e também testes de latência das memórias. Agora é hora de instalar tudo isso, instalar o driver da NVIDIA, instalar o HWInfo, instalar CPU-Z e GPU-Z e tudo mais que eu tenho direito. E depois disso tudo tá aí o CPU-Z basicão 7800X3D com a placa-mãe Aorus ali, e eu percebi que a BIOS está um pouco desatualizada, né, lá do mês 1, então vamos atualizar também essa BIOS, fazer o processo completo. As memórias nem ativei o XMP também, mas eu vou fazer isso depois de atualizar a BIOS. A placa deu tudo certo e o benchmark está aí, benchmark básico, 7.100 pontos de multithread e 620 mais ou menos de single thread. Depende muito do watercooler, né? Pois agora eu fui lá no Google, coloquei a versão da minha placa-mãe, que é a versão 1.3. Perceba que existe a versão 1.2 e 1.1, que a BIOS é diferente, então toma cuidado na hora de baixar, se bem que ele não vai deixar você instalar a BIOS se tiver com a versão errada. Fui na BIOS mais nova, a BIOS desse mês mesmo, de mês de setembro, e joguei essa BIOS no pendrive que estava com Windows e nem formatei, não precisa formatar, caso você não saiba, só joguei lá mesmo, reiniciei o computador e fui instalar essa BIOS. E o update é fácil, né, gente? De MSI, ASUS, Gigabyte, é um tanto menos complexo do que as placas chinesas, como por exemplo Soyo, Biostar e afins. Só tive que esperar um pouco, então aqui demorou cerca de 5 minutos até atualizar e deu certo. E agora sim, essa aqui é a BIOS mais nova que vocês estão vendo. Coloquei no modo avançado e fui na parte do XMP e ativei o XMP1, que é 7200, né? E é um tanto difícil funcionar nesses Ryzen dessas gerações, 7200 assim tão simples. Então eu coloquei a memória em 6000 por enquanto para ver se estava estável, para ver se estava tranquila. E por enquanto, falando que a atualização que eu fiz, eu vi que o Resize Mobile já estava habilitado automaticamente, então nem mexi nisso. Fiz mais algumas atualizações do Windows lá no Windows Update. Já estou participando do programa Insider, mas no momento só instalei a versão 1123H e não a 1124H. Fui fazer uns testes também de temperatura, primeiramente no Cinebench, e aqui eu percebi que depois de 10 minutos, pelo menos no R24, a temperatura do TCTL foi lá para 86 e do case para 86.9. Não tão mais alto que eu já vi nesse processador, já vi 89, mas eu acho que dá para eu reduzir também. Aproveitei para fazer benchmark de memória no OCCT. O primeiro resultado de memória deu 1400 de leitura, 1400 de escrita e 1600 combinado. Já a latência eu vi que dava cerca de 97 nanosegundos, tá um tanto alto aqui considerando o OCCT. Isso acontece porque a memória com XMP deixa as latências bem altas, não as primárias, mas sim as secundárias e terciárias. Olha o TRFC como fica muito alto. Então vamos ajustar isso também antes de terminar o vídeo. Voltei na BIOS e além de ajustar as memórias, também decidi ajustar o processador. Eu fiz ali um Dynamic V-Core e coloquei menos 45, achei que era um número legal. Ajustei as memórias para 6400, deixei o Infinity Fabric em 2000 e coloquei o CLK igual main CLK. Fui na opção de times e fui ajustando os times dessas memórias aqui, que eu achei que daria certo, porque eu já tinha feito isso com uma Juho, e essa aqui tem um chips parecido com o da Juho, então eu imaginei que iria de boa, e realmente foi. Depois desses ajustes, voltei no Cinebench R24, deixei testando 10 minutos, e a temperatura diminuiu. Agora bateu cerca de 83 graus no máximo, então reduzi uns 3 graus aí, e a pontuação ficou até um pouquinho maior do que eu tinha conseguido antes. Gostei dos resultados. Fiz os testes também de memórias no OCCT, e agora nós temos cerca de 1.600 pontos de leitura, 1.540 de escrita e 2.000 pontos combinados. Fora que a latência caiu para 81 nanosegundos, que estava 96 antes, então caiu bastante. E eis como que ficou a configuração no momento, o CPU-Z do 7800X3D, mais o GPU-Z com o Resize Mobile habilitado. Não mexi na placa ainda, não fiz overclock nem nada desse tipo.
e os end times para vocês verem como que ficaram as minhas memórias. E é claro, não poderia deixar de terminar testando um jogo, então instalei a Steam e instalei também o MSI Afterburner por final, só que hoje atualmente eu uso mais o Riva Tanner. Então eu fiz uma configuração básica no Riva Tanner, felizmente ele já deixa um perfil ali que eu nem sabia que tinha, mas facilitou minha vida demais, fiz a configuração rapidinha só para colocar no final desse vídeo e ainda assim achei que fica bonito. Então finalmente, depois de tantas horas montando, várias horas ajustando, instalando o Windows, agora eu posso enfim jogar o meu Dotinha aos 600 FPS sem ninguém me encher o saco. Muito obrigado. E finalmente tem um close melhor de outro ângulo do PCzão aí de 15 mil reais. E se você tem interesse nos outros periféricos, a maioria é do AliExpress. O headset é o Fantech Harmony sem fio. O nosso monitor portátil é o Zezus 2K. O nosso teclado é o Attack Shark K86. O mouse é o Rapo VT9. PC de 15 mil, agora tirando o plástico, que muitas pessoas ficam com raiva quando eu deixo ele. E é isso, gente, PCzão finalizado. Eu gastei cerca de 13.900 reais, mas se você fosse montar copiando minhas peças, seria em torno de 16.900 reais. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.